Meu irmão, minha irmã, o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos no capítulo 2, Deus vem ao encontro do homem. Artigo 1º, a revelação de Deus. Vimos essa revelação em Noé, agora continuamos. Como é que Deus se revela ao povo de Israel? Como é que Deus se revela à Igreja Católica? Deus elege Abraão. É o nosso assunto de hoje, partindo dessa eleição de Deus, dessa escolha de Deus. Escolha que é irreversível, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Escolha que é totalmente livre, porque Deus é livre. Número 59 do Catecismo. Deus elege Abraão para congregar a humanidade dispersa pelo pecado. Dispersa, recorde aí, a Torre de Babel, o dilúvio, a Torre de Babel, toda a história de Gênesis de 1 a 11. A criação, o pecado, a consequência do pecado. Dilúvio ainda é consequência do pecado, por causa da perversão da humanidade. E um grande pecado lá, de pecado contra a natureza, recordem, né? A aliança com Noé, de não destruir mais a natureza com o dilúvio e tal, para congregar a humanidade dispersa. Depois a humanidade peca de novo com a torre, aquela construção da Torre de Babel, né? Que no fundo é querendo ser Deus, querendo ser igual a Deus, é o pecado do Lúcifer, né? O pecado de Adão e Eva, de cada um de nós, o orgulho, né? Querer construir uma cidade terrena sem Deus, não consegue. O homem é um animal religioso, não consegue fazer nada sem Deus. Tudo vem de Deus, tudo volta para Deus, né? Deus é o princípio e fim de tudo, de todas as coisas, e o nosso princípio e o nosso fim, a nossa finalidade nesse sentido. Deus elegeu Abraão, né, que no começo não era Abraão, era Abrão. Só você lê direitinho lá em Gênesis 12, né, Abrão. O nome dele não era Abraão, era Abrão, tá? O chamando, Deus chama. Toda vocação é um chamado. Eu recordo muito bem o meu chamado em 85, né? E depois Deus chama várias vezes, né, em várias ocasiões. Então, Deus chamou Abraão, vocacionou Abraão, livremente o chamou. É um chamado, é uma vocação, como eu tenho minha vocação sacerdotal e você tem a sua vocação laical, religiosa ou sacerdotal. Cada um tem o seu chamado, mas quem chama é Deus. Quem escolhe é Deus, quem direciona é Deus, quem dá os meios para realizar a vocação é Deus. Esses meios, de acordo com cada vocação, os sacramentos da igreja, na Igreja Católica, que é o que nos santifica, o religioso com voto de castidade, pobreza, obediência, muitos leigos hoje estão fazendo também, o sacerdote diocesano com a promessa de celibato e obediência ao bispo. Então, cada um de acordo com a sua vocação, com os seus votos, com a eleição de Deus, né? Tudo parte de Deus, tudo retorna a Deus. Deus é o centro, o início, o fim e o centro de tudo. Deus elegeu Abraão, o chamando. Então, Abraão é chamado por Deus. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. Que é o Êxodo, Gênesis 12, 1. Êxodo logo depois, né? Gênesis 12, 1. Estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, me interessa mais o hebraico, né? Mas eu estou com ela aqui. O Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, 1. Então, é o Senhor quem fala. A iniciativa é do Senhor, não é do Abraão, não é de Abraão. Uma vocação não é uma coisa meramente humana. Não sei o que digo, vou ser padre. Não.
Então, atento, não é? O Senhor disse a Abraão, é Ele quem fala, é Ele quem convida, é Ele quem dá a vocação. Não foi Abraão que se auto-escolheu, foi Deus que escolheu Abraão. E escolheu dizendo o seguinte: sai da tua terra, deixa a tua terra, da tua parentela, dos teus parentes, da tua família, né, da casa do teu pai. Então aqui já tem um convite muito empenhativo, muito forte. Sair da terra, da própria terra, não é fácil, irmão. Tem gente que não consegue, né? Eu, na minha vida, morei já há 25 anos fora de casa, né? Com estudo, com isso, com aquilo, como padre, né? Então toda vocação tem esse sentido de deixar de renúncia, né? De deixar segurança da terra. Sai da tua terra. Tem gente que é muito apegada à terra, né? Então sai da tua terra. A primeira coisa que o Senhor diz: sai da tua terra. Deixa os teus projetos. Talvez Abraão tivesse a ideia de ficar ali na terra. E que terra era essa? Ele nasceu onde hoje é o Iraque atual, aquela região daqueles dois rios, Tigre e Eufrates, não é? Sai da tua terra, da tua parentela, deixa teus primos, deixa tudo, teu pai, tua mãe, da casa do teu pai, deixa a segurança da casa do teu pai, renuncia a tudo, para a terra que te mostrarei. E ele não tinha ainda nem mostrado a terra. Não é que ele diz: ó, tu vai sair da casa do teu pai, vai ter um terreno ali e tal, eu vou te dar aquele terreno. Não. Ainda vou te mostrar. Então toda vocação é um salto no futuro. Na insegurança, toda vocação tem insegurança. Tem, recordo quando eu fui para o mosteiro em 86, o primeiro salto que eu dei na vida, né, vocacional. Tinha insegurança? Tinha. Mosteiro no sul do país, eu não conhecia nada, nem ninguém lá. Uma vida muito diferente, né, que me ensinou muito boa a experiência, 6 anos lá. Lá eu discerni que minha vocação é diocesana, né? Muito tempo depois, Deus foi direcionando e eu entendi. Mas eu tive que saltar, que renunciar. Recordo, meu pai chorou, minha mãe, toda a família e tal. Na época eu fui de ônibus, né, em 86, né, para 2 dias e tanto de viagem. Então eu gosto muito de viajar, né? Então sai da tua casa que eu te mostrarei. Não é que a coisa estava clara para mim, não, nem para o Abraão. E Abraão menos ainda. Eu ao menos conhecia que era um mosteiro e tal, não é? Aqui não, eu vou te mostrar uma terra. Não te mostrei ainda. Vou ainda te mostrar uma terra. Tá? Para a terra que te mostrarei. Ele tem que confiar. Toda vocação tem o dado da fé. E se perdeu a fé, perdeu a vocação. Alguns perdem, né, pelo caminho. Às vezes são decepções. Não quero entrar aqui em detalhes, né? A própria vida, né? Tá? Então, para a terra que te mostrarei, eu farei de ti um grande povo, uma grande nação. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, Abraão. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, de 1 a 2. Né? Então sai da tua terra, deixa tudo. Casa do teu pai, parente, primo, tudo, toda a segurança terrena deixa. Recorda o jovem rico, né? Eu faço para ser bom, bom só Deus é. Cumpre os mandamentos, não é? Eu cumpro já, então largue tudo. Não largou. O Abraão largou tudo. Toda a segurança terrena. O primeiro passo é largar a segurança terrena. Esse é o primeiro passo. Depois, acreditar. Porque aqui tem uma promessa para o futuro. A terra que Deus disse que dará a ele, não deu ainda. E nem é dele ainda, do Abraão. A terra tem gente lá na terra. Para a terra que te mostrarei. Ainda te mostrarei a terra.
Não é que te darei logo, não, eu vou te mostrar. E o Abrão não vai ter terra. Um pedacinho de terra para enterrar Sara, só. Aquela terra que Deus prometeu, ele não vai ter. É a descendência dele que terá. E a descendência dele hoje, quem é? Cristo e nós. Aconteceu? Porque ele acreditou. Aqui entra outra realidade muito forte. É Deus quem chama, mas eu tenho que corresponder, não só responder, mas corresponder à vocação que Deus me deu. Ele chama, e aqui que entra o eu, o homem, a humanidade, né? O homem, cada um, a humanidade, cada um. Tem que corresponder ao chamado, à vocação. Ele correspondeu, ele acreditou. O grande mérito de Abraão é acreditar. Paulo vai dizer lá, né? Abraão creu em Deus. Né? Ele acreditou em Deus. Né? Por uma terra que eu te mostrarei, não tinha ainda nem mostrado. E não será dele a terra, será do descendente dele. Né? Ele diz já no versículo 2, eu farei de ti um grande povo, uma grande nação. Fez? Quando a gente acredita, Deus faz muito mais do que a gente pensa. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, gerou 12 filhos, gerou as tribos de Israel, gerou Moisés, Davi, Salomão, Elias, gerou todos. Embora Elias dizem que não era judeu. Né? Até o Cristo, que descende de Abraão. Então toda essa promessa de Deus se realizou em Cristo. Na nova aliança e em Cristo, cada um de nós. A Igreja Católica. Tá? Um grande povo, eu te abençoarei. A bênção, a realidade concreta em Israel. Então, Deus vai abençoar Abraão para quê? Para que Abraão seja uma bênção. Toda vocação é uma bênção de Deus. Eu tenho que ser uma bênção de Deus para os outros. Qualquer vocação. Leigo, casado, solteiro, padre, religioso. Eu tenho que ser uma bênção para os outros. Porque Deus me abençoou e Ele nunca nos dá algo só para nós. Deus nos dá algo para que eu reparta. Tá? Então, Ele me abençoa para que eu direcione o dom para os outros. Ele me abençoa para que eu seja uma bênção para os outros. Então, só realiza sua vocação quem é uma bênção para os outros. Quem entende isso, quem foi abençoado por Deus e é uma bênção para os outros. Engrandecerei teu nome, não no sentido de orgulho. Aqui não entra orgulho. Engrandecer porque ele foi fiel. Engrandecer pela consequência da fidelidade do Abraão, como a consequência da infidelidade de Eva, de Adão e Eva é o pecado. E a consequência do pecado, e a consequência da fidelidade do Abraão, o povo de Deus e nós, né? A Igreja Católica hoje. Né? Eu sou consequência, você é consequência da fidelidade do Abraão. Quando ele escuta Deus, deixa tudo e aceita a promessa de Deus. Né? Acredita na promessa de Deus. Então sai da tua terra. Né? Sai da tua terra, é o que está dizendo aqui o Catecismo 59. Né? Para quê? Ainda continua. Quero fazer de ti uma multidão de nações. Falou aqui já e está lá no 17,5 do Gênesis. Né? Está em 12,2 e do 17,5 continua a promessa de Deus a Abraão. Farei de ti uma grande nação, um grande povo. Farei contigo uma aliança. No 17, Deus faz uma aliança com Abraão. Tá? 17:1, quando Abraão completou 99 anos, e ele com 99 deixou a terra, foi até a terra onde Deus tinha prometido. Né? O Senhor lhe aparece de novo. Toda vocação tem esse detalhe, que não é um detalhe, é algo muito importante. Deus vem a nós toda hora, conosco hoje, a Eucaristia, o sacramento da Igreja Católica, a confissão, a adoração, quando o sacerdote confessa, adora, e eu me confesso, não é? E celebra todo dia, e comunga. Então Deus está se revelando a ele, está confirmando a vocação.
Deus lhe aparece e diz: eu sou El Shaddai, o Deus da montanha. Era um dos títulos de Deus, El Shaddai. Alguns dizem El Shaddai, El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus quer de mim, enquanto vocacionado de você, de Abrão? Andar na presença do Senhor, que no hebraico significa andar diante do rosto do Senhor, andar diante da face do Senhor, não abandonar o Senhor, não pecar. No fundo é não pecar, não se afastar do Senhor, porque o pecado me afasta do Senhor. Então anda na minha presença, anda diante do meu rosto. Andar na presença do Senhor, na cultura hebraica, é andar diante do rosto do Senhor. É ter consciência que tudo que eu faço, que eu sinto, que eu penso, Deus vê. É esse o andar. Isso me leva a uma contemplação de Deus, porque tudo que eu faço, Deus está aqui, está vendo tudo. Então eu tenho que andar na presença dEle, diante do rosto dEle, entendendo que Ele está vendo tudo. Não no sentido que vai me castigar, não nisso, né? Mas é a contemplação do Deus que me olha, me vê em todo momento, que não se afasta de mim. Eu que me afasto dele. E ser perfeito. Claro que perfeito só Deus é. Mas eu tenho que tender à perfeição. Lutando com a confissão, adoração, oração, missa, caridade para com os outros. Como é que eu digo que adoro a Deus, né? Que eu amo a Deus se eu não amo o irmão que está em dificuldade? Então eu não amo ninguém. Não é? E o amor é o cerne da lei. Então, ser perfeito, eu instituo minha aliança entre mim e ti. Então, aqui é a outra aliança que Deus faz. Tinha feito já com Adão. Aliança de ser o primeiro homem, primeira mulher, não iria morrer, nada. E aí ele peca. Fez aliança com Noé, de não destruir mais a humanidade. Agora a terceira aliança, já no Antigo Testamento, irmão, a aliança com Abrão. Eu instituo minha aliança entre mim e ti. E é Deus quem faz a aliança, não é iniciativa do Abrão, não é? Vou fazer aqui uma votação com a Sara, com não sei o quê, com o meu escravo, e para fazer uma aliança com Deus. Não é isso. A iniciativa é de Deus. Deus que escolheu, eu te escolhi, eu faço a aliança. Deus quem está dizendo. A iniciativa vem de Deus. Eu instituo minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente. Recorde que Abraão está com 99 anos e não tem filho. Sara com 90 e não tem filho. E Deus está dizendo, um velho já, não é? Eu te multiplicarei. Olha a fé desse homem, não é? Que ele acreditou. E quando o Senhor faz isso, diz isso, Abraão cai com a face por terra. O cair com a face por terra, no antigo Israel, quer dizer o quê? Adorar. Então ele adorou a Deus, ele não questionou a Deus. Eu farei de ti um pai de uma grande multidão. Ele acredita. Ele cai com a face por terra, já está diante da face do Senhor, cai com a face por terra e acredita. E Deus diz, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações. Então qual foi a aliança? Se alguém perguntar, qual é a aliança que Deus fez com Abraão? Ele ser o pai de uma multidão de nações, de um grande povo, de uma grande descendência. E eu venho desse povo, dessa descendência, porque Cristo é descendente de Abraão. E eu, na Igreja Católica, sou descendente dele, porque faço parte da Igreja Católica. Cristo descende de Abraão e Cristo funda a igreja. Eu sou igreja. Então eu descendo de Abraão, da fé desse homem que acreditou. E aqui Deus muda o nome dele. Não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão. E Abraão no hebraico significa pai, Abraão, pai de uma grande multidão. Pois eu faço de ti pai de uma multidão de nações.
Então a fé de Abraão fez com que ele se tornasse pai de uma multidão de nações. Te tornarei extremamente fecundo. De ti farei nações, e fez as 12 tribos de Israel, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Né? E reis sairão de ti, Davi, todos os reis, os grandes Davi, Ezequias, Josias, o grande rei Salomão também. Né? Estabelecerei minha aliança entre mim e ti. É Deus quem faz aliança, irmão, e tua raça depois de ti. Então eu tenho comigo ainda aliança com Abraão, porque eu sou descendente de Abraão na fé. Não sou da carne, mas sou da fé. Sou da igreja católica. Eu sou igreja católica. E tua raça depois de ti, de geração em geração. Eu sou geração de Abraão na fé. Uma aliança perpétua que se concretizou em Cristo. Cristo, ele sim é descendência carnal também de Abraão. Descende de Davi, Davi descende de Abraão. Davi descende de Judá, Judá é filho de Jacó, Jacó é neto de Abraão. Tá? Então Cristo é descendência de Abraão. E ele é a aliança perpétua e perfeita. Para ser o teu Deus e de tua raça depois de ti. Uma aliança perpétua hoje no corpo e no sangue de Cristo. A ti, a tua raça depois de ti, darei a terra em que habitas, não só aquela terra de Canaã, mas hoje a nova Jerusalém. A igreja católica é a terra hoje. Qual é a terra? Essa terra aqui? Não, você pode comprar terreno aqui que você quiser. Fica aqui. A terra agora é o céu. É a nova Jerusalém, Apocalipse. Leia lá 20, 21. Toda a terra de Canaã, hoje a igreja católica, com possessão perpétua, hoje Cristo é a nossa possessão perpétua, e serei o vosso Deus. Então Deus faz essa aliança perpétua com Abraão, que agora é Abraão. Nele abençoa todas as nações da face da terra. Em ti serão benditas, abençoadas todas as nações, as famílias da terra. Toda nação é constituída por família, por núcleo familiar. Que infelizmente hoje os núcleos familiares não querem mais saber de Deus, não são mais cristão católico. Importante. A família é um núcleo importantíssimo, é a célula da igreja católica. Uma família católica terá vocação católica, matrimônio católico, vocação sacerdotal católica. Uma família que não é católica é muito difícil. O problema é que hoje as famílias não são mais católicas, nem querem ser. Então nós temos a responsabilidade de ensinar o que é católico. Está aí esse curso sobre o catecismo, agora sobre a revelação de Deus, Deus que se revelou a Abraão, pai de uma grande multidão constituída de famílias, família que tem que ser católica, porque o depositário da fé abraâmica é a igreja católica. O Cristo é o descendente de Abraão, e eu em Cristo descendo dele na fé. Leia Romanos. Tá? O povo originado de Abraão, não é? Será o depositário da promessa. O povo de Israel, de Abraão, gerou Isaac, Jacó, 12, Moisés, Egito, saiu, entrou na terra, lutou pela terra, Josué, juízes, os reis de Israel, Saul, Davi, Salomão, Roboão, a divisão do reino no norte e no sul, os reis que idolatram, se afastam de nosso Senhor, do Pai de nosso Senhor. Israel do norte, que vai para o exílio em 722, 721. Israel do sul, Judá, que vai para o exílio em 587, 586, ficam lá no exílio, consequência do pecado de idolatria, retorna em 539. Aí vem o período dos Macabeus, Ageu, Esdras, Neemias, até nasceu Cristo. Toda essa história do povo de Israel nasce com Abraão, com a fé do Abraão, depositário da promessa. E a promessa que Deus fez com ele, de uma aliança perpétua, continua até hoje, só que agora no corpo e no sangue de Cristo, que é descendente do Abraão. Tá? Depositário da promessa, né? O primeiro Abraão, depois o povo, e hoje Cristo, e nós em Cristo.
Continua a descendência de Abraão em nós, feita aos patriarcas. Quais são os grandes patriarcas de Israel? Abraão, Isaque, Jacó e José. Se fala pouco do José no Egito, muito importante. Ele foi vendido para o faraó lá como escravo, não é? De uma grande seca no território de Israel, e quando o povo desce para o Egito, ia morrer de fome, né? Seca. É ele quem acolhe os irmãos, né? Então o povo sobrevive no Egito, graças a quem? A José. Importante a história de José, leia. E depois de José, né, surgiu um faraó que era contra o judeu, e aí vem Moisés e liberta o povo. Deus primeiro se revelando a Moisés, fazendo com ele uma Páscoa, dando a aliança, a lei, e querendo que esse povo seja sacerdotal e santo. É o livro do Êxodo. Tá? O povo escolhido, o povo judeu ainda hoje é o povo escolhido, e hoje é a Igreja Católica, que é a continuação do povo judeu. Quem é a Igreja Católica? Está lá em Gálatas, é o Israel de Deus. A Igreja Católica continua a história do povo judeu. A aliança é nova? É. Mas foi quebrada a aliança com Abraão? Não. A Igreja Católica é o novo Israel, é o Israel de Deus, de lá Paulo em Gálatas. Então nós somos Israel na fé. Eu sou filho de Abraão na fé, irmão. Porque Deus quis assim. A aliança que ele fez com Abraão é perpétua. Hoje ela continua no corpo do sangue de Cristo. Claro que é uma nova aliança. Não tem mais aquele sangue dos cordeiros, né? Não, hoje o cordeiro é Cristo. Pronto. É batizado na Igreja Católica, seguiu o sacramento. Pronto. Procurar ser perfeito e santo, de acordo com o sacramento da Igreja Católica. Mas Cristo é descendência de Abraão. Não esqueça, não. Tá? Chamado a preparar um dia a unidade da igreja de todos os filhos de Deus. Então, iniciou com Abraão, depois o povo de Israel. Hoje a Igreja Católica, que tem que anunciar, continuar a anunciar todo esse processo que iniciou lá com Abraão. Eu insisto. Com a escolha que Deus fez com Abraão. Recorde que com Adão era toda a humanidade. Com Noé, aliança com toda a humanidade. Adão que peca e se afastou. Noé que não peca, mas com toda a humanidade. Agora não é. Agora a aliança é com o povo escolhido. O povo judeu. Tanto que Cristo, quando se encarna, ele tem aquele encontro com o samaritano, e ele vai dizer aos 12, ide anunciar o reino de Deus ao povo de Israel, aos judeus. Porque primeiro é o judeu que foi anunciado. E é anunciado e foi anunciado. Depois a nós, quando eles se fecham. E o novo Israel hoje é a Igreja Católica. Essa promessa, então, que Deus faz a Abraão se realiza hoje, se concretiza hoje na Igreja Católica, em Cristo. É fácil de entender. Né? Porque Cristo é descendente do Abraão, irmão, do Davi, né? Entendeu? Judá de Jacó que é neto do Abraão. Este povo judeu será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos tornados crentes. Eu sou um pagão tornado crente. Você é, porque eu não sou judeu de nascimento. Judeu de nascimento é aquele que não foi enxertado na fé. Ele tem a fé ainda, abrâmica. Infelizmente não crê em Cristo. Então hoje, quem foi tirado dessa aliança é o judeu que não acredita. E quem ainda não acreditou e não se ouve. Hoje a perpetuação da aliança com Abraão é a Igreja Católica. É a Igreja Católica. Cristo, que é o cabeça, e a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, eu que sou um pagão, que não sou judeu, eu fui enxertado na oliveira dessa aliança, né? Oliveira silvestre, está lá em Romanos. E o judeu, que era oliveira silvestre, pertencia ao povo, ele se excluiu quando não aceitou o Cristo. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, hoje, a oliveira silvestre, original, oliveira mesmo, né? É a Igreja Católica, né? E o judeu que fazia parte dessa oliveira saiu porque não acredita. Se afastou do Deus e da aliança de Deus com a humanidade. E, na verdade, a Igreja Católica tem que anunciar de novo a redenção para todos.
A igreja não pode se fechar em si. Ela tem que anunciar a ressurreição, o batismo para todos. Para quê? Para que todos se convertam. Tá? Então, este povo judeu será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos tornados cristãos, embaixo da árvore, da oliveira. Né? Eles são uma oliveira. Né? Mas aí eles não acreditaram no Cristo. Então eles foram arrancados, como de Paulo. Hoje eles não têm a verdadeira fé. Não é que eles foram arrancados porque se fizeram arrancar, eles se afastaram da árvore, que é Deus. E nós, pagãos, porque eu não sou judeu de nascimento, eu fui enxertado na árvore, no reino de Deus, na igreja católica. E os judeus retornarão se acreditarem, quando acreditarem, retornarão. Porque eles têm a promessa ainda, tem a aliança, tem tudo, eles têm tudo. Só não têm a fé. Em quem? Em Cristo. E para acessar, precisa de quê? Hoje, fé em Cristo. A nova aliança, ninguém que não tenha fé em Cristo não é salvo. E a redenção que se chega às outras religiões, né, vem através da Igreja Católica. A única religião que tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica. E alguém que nasce em outra religião consegue, se for coerente, depende da religião, não é toda religião não. Isso aqui é a doutrina do Vaticano II. Se for coerente com a sua religião, com a lei natural, de não matar, não roubar, nisso, a redenção chega até eles através da Igreja Católica. Então, a plenitude só quem tem é a Igreja Católica. E a redenção que chega a eles, alguns deles, não a todos, né, vem através da Igreja Católica. Hoje o canal quem é? A Igreja Católica. Quem é Abraão hoje? A Igreja Católica. Porque é o corpo de Cristo. E Cristo descende dessa promessa aqui perpétua. Então hoje não existe redenção sem a Igreja Católica. É fácil de entender. As outras religiões, não todas, tem religião que não é nada. Elas têm semente de verdade. A única que tem a plenitude da verdade, que é Cristo, é a Igreja Católica. Pronto. Igreja Católica Ocidental. Nossa. Tá. Os patriarcas e os profetas continuam o catecismo da Igreja Católica, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Então, Abraão ainda hoje é venerado. Abraão, Isaac, Jacó. Leia toda a história de Moisés, Elias. Fiquei 12 anos em Roma estudando Elias. Ele que para nós é associado ao Carmelo, à ordem do Carmelo. Não é? Eu rezei lá no monte onde Elias teve aquele encontro com o Senhor. Hoje é uma sinagoga lá. Não é? Então, irmão, todos esses personagens do Antigo Testamento são venerados por nós. Dia 20 de julho é o dia de Santo Elias. São venerados por nós, são nossos pais na fé. Temos que venerá-los como veneramos os santos da igreja. Eles são santos para nós. E a nossa fé inicia aqui, na fé de um homem idoso que acreditou na promessa de Deus. É o que diz o catecismo nos números 59 a 61. Agora, número 62. Deus forma seu povo Israel. Então escolheu o Abraão, né? E agora formou o povo. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, gerou as 12 tribos. Foi crescendo o povo. Do jeito que Deus disse, aconteceu. Né? Porque ele acreditou. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo. Então, é ainda o povo eleito? É. Por quê? Porque a promessa de Deus é irrevogável. Deus não anulou a promessa que ele fez ao povo dele, não. Ele fará uma aliança com esse povo. Continua? Só que hoje a aliança é no corpo e no sangue de Cristo e o povo não entendeu. Continua ainda na antiga aliança. E tem até religião que se diz cristã na antiga aliança. Não pode. Se é cristão, não é da antiga aliança. Não pode. Hoje é o corpo e o sangue de Cristo. A antiga aliança, eles romperam. Quem? Israel. Com o quê? Com o pecado de idolatria. Idolatraram, procuraram outro Deus. Então, Deus procurou outro povo. O povo, que era o povo de Deus, procurou outro Deus. Deus procurou outro povo. Fez uma outra aliança.
no corpo do sangue de Cristo. Hoje a plenitude da antiga aliança não é a antiga aliança. Hoje é uma nova aliança que rompe com a antiga totalmente, institui uma nova aliança. Não está dizendo nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. Não tem mais aquele sangue de cordeiro, de bode, de cabrito, quando pecar. Não, hoje é o cordeiro de Deus, Cristo, pronto. E o corpo dele, que é o quê? A Igreja Católica. Não é só Cristo, tem que eu sou de Cristo. Para conseguir a plenitude da revelação, é de Cristo na Igreja Católica. Por quê? Porque Cristo instituiu a Igreja Católica. Mateus 16, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, eclesia no grego, kahal no hebraico. Então, diferentemente de certos teólogos que dizem que Cristo não quis criar a igreja, não quis criar, não, criou. Criou, né, e colocou Pedro à frente de tudo. Diferente de outras religiões, que diz que o papado é a invenção da igreja, invenção de Cristo, então. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Cristo institui o papado, o ministério petrino, e institui e cria a Igreja Católica. Então não me venham dizer que Cristo não quis criar a igreja. Quis e criou. Que o papado é a invenção da igreja. Não, é de Cristo a invenção. Não é invenção, ele que quis, a vontade dele. Colocou Pedro à frente de todos. Depois foi o bispo de Roma, mas é ele. Tá? O Papa vem dele, de Cristo, que instituiu Pedro. E a Igreja Católica, aquela que continua a promessa, a realização, tudo, é a Igreja Católica. Porque Cristo criou a Igreja Católica. Mateus 16, leia, o texto é esse. Né? E Deus salvou o povo da escravidão do Egito. Deus se revelou a ele. Êxodo 3, 14. Eu sou aquele que sou. Na tradução grega, eu sou aquele que farei algo por ti. Na tradução hebraica. Deus, então, forma o povo que ele quis, que é o povo da antiga aliança, e depois se afasta de Deus, como Adão, que Deus criou para ele, se afastou e pecou. O povo que Deus criou para ele se afastou e pecou com a idolatria e foi para o exílio. E aí Deus faz uma nova aliança, né? Agora não é mais a antiga aliança, agora é a nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. Fez com ele a aliança do Sinai, mas com o povo, esse povo de Israel, Deus faz uma aliança, a aliança do Sinai ou no Horeb, né? Um diz que é no Sinai, no Monte Horeb, né? Então, mas no Monte Sinai, Deus entrega a aliança, leia Êxodo 19, 24. Deus entrega a lei ao povo, Êxodo 20. Eles quebram, pecam com o bezerro lá, né? Deus faz de novo a aliança, retoma a aliança, né? Êxodo 32, e depois o povo peca de novo com idolatria. O grande pecado do povo é a idolatria. Mas Deus faz uma aliança com esse povo, irmãos, lá no Sinai, né? Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por intermédio de Moisés sua lei. Então, ao lado da aliança que Deus faz, ele dá a Israel o que? A lei. E o que é que confere identidade ao povo de Israel? A lei. A lei que Deus deu a ele, ao povo. É a grande identidade do povo de Deus, do Antigo Testamento, do Antigo Israel, é a lei. A lei é a carteira de identidade do povo. E lei, sentido estrito é o Pentateuco. Sentido lato, toda a história de Israel é lei para Israel. Juízes, reis, Josué, tudo aqui é lei. Toda a história de Israel é lei, porque tem Deus ali, tem aliança ali, então é tudo um pouco misturado. A lei de Israel é todo o Antigo Testamento. Não é só lei, não faça isso, não faça aquilo, não. Todo o Antigo Testamento é lei para o povo de Israel. Tá? Sua lei para que o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro. A única coisa que Deus queria para o povo e quer para nós é que nós o reconheçamos como o único Deus verdadeiro, né? E o povo não reconheceu, o povo pecou por idolatria. Deixou a Deus e adorou o bezerro de ouro. Deixou a Deus e adorou os outros deuses que não são deuses.
Esse é o grande pecado da Bíblia. Não é pecado social, não. Hoje só se fala em pecado social, a teologia da liberdade. Não é, não. Estão errado. O pecado bíblico não é social meramente. É idolatria. É se afastar de Deus e adorar outro Deus ou outros deuses. Pecado presente hoje na história da humanidade. Quando você diz que crê em Deus, é católico e venera Pachamama lá, você não é católico. Não pode venerar a Deus e outro Deus, outra divindade. Você que se diz católico e vai a macumba e aceita outra divindade, você não é católico. Para nós não existe nenhuma divindade, só Deus. A nossa fé é monoteísta, é um único Deus. Se você crê em Deus e aceita outras divindades, não é mais fé católica. A fé aqui é monolátrica. E muitos hoje que se dizem católicos não são monolátricos, então não são católicos. Quem é católico e acredita em outra divindade não é católico. Quem é católico e vai a macumba não é católico. Quem é católico e crê na Pachamama não é católico. Quem é católico e vai ao espiritismo não é católico. Quem é católico e vai à maçonaria não é católico. Espiritismo porque prega uma comunhão com o morto, e ninguém pode invocar morto. É contra a fé católica, então você não é católico. Decida que você é, mas católico você não é. Maçonaria porque é um relativismo absoluto do tal do arquiteto aí e com certas coisas escondidas que a igreja católica não aceita. Então maçom pode ser católico? Não. Espírita? Não. Macumbeiro? Não. Quem crê na Pachamama? Não, não pode. Não pode conciliar. Chamo isso de ecumenismo, não é nada. Ecumenismo é você firmar sua fé, e nossa fé é monoteísta, não é monolátrica. Eu não posso, como católico, aceitar a existência de nenhum outro Deus, a não ser o Pai, um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e 3 pessoas. Essa é a fé católica. E qualquer outra divindade posso aceitar? Não. Mas eu quero aceitar, então você não é católico. Pronto. E tem muitos errando hoje, é um risco muito grande hoje na humanidade, e entre católicos, né? E até entre sacerdotes e religiosos, né? Aceitam a macumba, o espiritismo, aceita a Pachamama. Se aceitar, você não é católico. Se você aceitar a existência de outros deuses, olha o que eu estou dizendo que é muito sério, você não é católico. Então Deus dá ao povo, a lei faz com o povo uma aliança, dá por intermédio de Moisés, não é? E o povo peca por idolatria, tá? Para que eu reconhecesse e o servisse, não é só reconhecer não, reconhecer e servir. E hoje como é que eu sirvo na igreja católica? Seguindo os mandamentos da igreja católica, e da lei de Deus, e os sacramentos da igreja católica. É assim que eu sirvo a Deus, caridade fraterna. Lê o hino à caridade, 1 Coríntios 12, 31 a 13, 13. Né? Ali tem toda a formação sobre a caridade. Caridade é paciente, prestativa, bondosa, compassiva, não julga, não se irrita, não guarda rancor. Pronto. Bora viver isso, até como mandamento. A caridade é o primeiro mandamento. Está lá em 1 Coríntios 12, 31 a 13, 13. Né? O único Deus vivo e verdadeiro. Então, se você crê em outro Deus, ou aceita, você não é católico. Você aceita outro Deus, você não é católico. Preste atenção. Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo. Deus é Pai, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo que se encarnou e nos deu o Espírito Santo. Essa é a nossa fé, irmão. Esse Pai é providente. Eu escuto tanto dizer, Deus não está vendo o que está acontecendo. Deus vê tudo e Ele providencia tudo. Agora, se o filho dele se afastou dele, ele continua sendo providente, mas é o filho que se afastou. A humanidade hoje é o filho pródigo. Né? Grande parte da humanidade, 80%, é o filho pródigo que se afastou de Deus. O que é que precisa fazer? Cair em si e retornar. Aí Deus age. Deus pode agir em quem não quer? Não. A fraqueza de Deus, entre aspas, é essa. Deus não entra no coração de quem não quer que ele entre. Não pode obrigar. Quem não quer aceitar, Deus não aceita. Quem não quer acreditar, não acredita. Agora vive, sofre as consequências.
vive de acordo com a fé ou a não fé que tem. Se eu estou longe de Deus, aquilo trará consequência para a minha vida. A humanidade hoje está longe de Deus. A humanidade hoje peca muito, se afastou da lei de Deus. Consequência, pecado. O pecado traz pecado. Doença, morte, essa doença aí é consequência do pecado. Toda morte, tudo é consequência do pecado. Leia lá, assista o vídeo que eu falo sobre o pecado. Toda doença, toda desordem na natureza. Esse vírus é uma desordem na natureza, na ordem da natureza. Consequência de quê? Do pecado. O pecado original é o nosso pecado pessoal. Então, toda doença, toda morte, todo terremoto, todo mal, todo distúrbio, todo caos na natureza, inclusive na natureza, e todo caos social, psicológico, espiritual, consequência do pecado. Fora a ação do Satanás na história. Se revoltou contra Deus, hoje ele age na história humana, tentando o homem e fazendo o homem cair e se afastar de nosso Senhor. Então todo mal hoje, inclusive esse vírus aí, é consequência do pecado. Se toda a humanidade se converter, seria tudo muito diferente, muito melhor. Mas não estão se convertendo, né? Poucos se converteram, o vírus continua. Né? E se não se converterem, virão outros. Virão guerras, terremotos, vírus, cada vez pior. Eu não sou profeta do Apocalipse, não, mas é uma realidade. Todo o mal que existe não vem de Deus. Deus criou foi o bem, o bom. O que é bom, e ele é bom e criou o bem. O mal que existe vem de quem? Do Satanás, do Lúcifer e do homem que peca. Aqui está a origem do mal. A origem do vírus, pecado do homem, original e pecado pessoal, e a ação do Satanás na história. Aí o homem não acredita nem no Satanás e nem acha que está pecando, então vai continuar. Não é que eu queira que continue, mas vai continuar. Se não se converter, ele vai continuar. Se todos fossem convertidos, era diferente? Era. Eu posso mudar isso? Posso. Não eu só, né? Toda a humanidade se convertendo, muda. Então depende de nós mudar essa realidade. E o que eu tenho que fazer com o padre? Anunciar a verdade, né? Dizer, se convertam. Agora que retornou a missa presencial, tem missa todo dia na nossa paróquia, confissão e adoração. Fora a caridade fraterna com a cesta básica. O que eu posso fazer além disso? Formando vocês. Não tem ainda reunião nas paróquias, mas então eu estou formando aqui nos vídeos. Nós temos mais de 300 vídeos aí de homilias e tudo, né? E formação. Então escuta, né? Escutar, né? E tentar viver. Né? Então, para que o reconhecessem, Deus dá a Moisés a lei, ao povo a lei, para que eu reconhecesse e o servisse como o único Deus. Eu tenho que servir a Deus, irmão, na Igreja Católica, como o único Deus, não tem outro. Né? Não aceite outro Deus, senão você não é católico. O Pai providente e justo, ele é providente e é. Deixa faltar algo? Não. Para quem o segue. Para quem está distante dele não quer Deus, então pronto, não pode fazer nada. Ele fica impossibilitado para quem não quer. Tá? E é juiz justo, ele julga com justiça, irmão. Hoje se fala Deus é misericórdia, só se fala da misericórdia. Mas é misericórdia e justiça. Deus é todo misericórdia e é todo justiça. E ele julgará. Cada um de acordo com suas atitudes. Quem viveu o bem, receberá o quê? O bem. Quem viveu o mal, receberá o quê? Se não se converter, o mal. Ainda tem chance? Pecou a vida toda? Tem. O que é? Se converta. O grande anúncio é a conversão para o perdão do pecado, ou dos pecados. A leitura de ontem, né? Daquela mulher pecadora que banhou os pés de Nosso Senhor. Né? Muito bonita a leitura. Né? Acho linda aquela leitura. Aí Jesus vai dizer, os teus pecados estão perdoados. Então, o que é que ele veio fazer na terra? Jesus, perdoar o pecado. Por quê? Porque com o pecado ninguém entra no céu. Então, o mais importante o que é perdoar o pecado. E, para mim, o que é mais importante, que eu me arrependa do meu pecado. Que eu confesse e me arrependa do meu pecado. Por isso que todo dia eu estou lá, esperando para que vocês venham se confessar. Vem pouca gente, né? Ontem veio uma antes da missa e duas depois da missa. É muito pouco. E para comungar, precisa se confessar.
Então confesse, irmão. Não tenha medo não. É a Deus que você está se confessando, não é o padre não. Tá? Justo juiz, ele julga e julgará com justiça. No final de tudo, julgará tudo e a todos. Tá? Hoje ainda é o tempo da misericórdia, do perdão. Está chegando o tempo da justiça, em que não terá mais misericórdia, será só justiça, não terá mais perdão. Então, atento. Se confesse, irmão, seu pecado. Até pecado venial, confesse. Porque pode se tornar um pecado grave, mortal. Não é? E para que esperasse o Salvador prometido. O Salvador prometido é Cristo. Hoje tudo é Cristo, irmão. Isso me dá grande alegria dizer isso. E tudo é Cristo na Igreja Católica. Quem continua hoje o projeto de Deus, do Pai, do Espírito e de Cristo é a Igreja Católica, que é o corpo de Cristo. É a nossa fé muito bonita, a nossa fé católica. Eu tenho que ter orgulho de ser católico, de professar a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Salvador é Cristo, o Criador é Deus, o Santificador é o Espírito Santo, o Criador, o Pai. Mas não são três deuses, é um só. Né? Onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Espírito. Os três é um Deus só. São três pessoas, é um mistério. Toda a nossa fé católica é um mistério. A encarnação é um mistério. A morte de Deus, de Cristo, é um mistério. A ressurreição é um mistério. E o Pai, a Trindade, é um mistério. É um Deus só. E três pessoas. Então ele nos dá o Salvador, que é Cristo. E Cristo, então, tira o nosso pecado. Né? Eu nasci com o pecado original. Cristo tirou, através da Igreja Católica, através do batismo, né? É o batismo da criancinha lá, ou do adulto, se for o caso, que nos introduz na fé católica. Porque tira o pecado original. Né? Tira o pecado com o qual eu nasci. É claro que eu continuo com a tendência ao pecado. Mas eu posso não pecar. Com o sacramento da Igreja Católica, confissão, oração, adoração, missa, o sacramento da Igreja Católica. E não dando ocasião ao pecado. Israel é o povo sacerdotal de Deus. Então, o povo sacerdotal de Deus, quem é? Israel ainda é o povo judeu. Jesus é judeu, Maria é judia, os 12 apóstolos são judeus, tudinho é judeu. E a igreja é um novo Israel. Eu sou judeu na fé, né? Porque a igreja é um novo Israel. Israel é o povo sacerdotal de Deus. Todos nós, nossa vocação, até o leigo, você que é leigo, é ser um sacerdote, ser um consagrado a Deus. Israel todinho é um povo sacerdotal. Então, até o leigo é convidado a ser povo sacerdotal. Sacerdotal porque é escolhido, consagrado, chamado, vocacionado. Cada um de nós aqui é vocacionado, como Israel. Aquele sobre o qual é invocado o nome do Senhor. Sobre Israel é invocado o nome do seu irmão. Isso é uma coisa muito bonita, está lá em Deuteronômio 28. Sobre Israel é invocado o nome do Senhor. Eu apresentei ali o livro do Deuteronômio, né? Está na internet aí. Né? Deuteronômio 28:10. É uma leitura muito bonita. Toda a Sagrada Escritura é muito bonita. O Senhor te constituirá, iniciando o versículo 9, Deuteronômio 28, 9. O Senhor te constituirá para si como povo. Então Israel, ele é constituído povo de Deus. Ele será e foi constituído povo de Deus. O Senhor te constituirá, é Moisés quem está falando aqui. Né? O Senhor te constituirá para si. Então Israel é o povo de Deus. Propriedade de Deus, pertence a Deus. E hoje a Igreja Católica, que é o Israel de Deus, eu pertenço a Deus, pertenço a Deus. Eu sou uma propriedade de Deus, irmão. Creia nisso. Tá? Povo que lhe é consagrado. Sacerdotal nesse sentido, consagrado. Todo povo de Deus é consagrado. Você, leigo, você é consagrado a Deus. Pelo batismo, você foi consagrado a Deus. Eu pertenço a esse povo de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou uma propriedade de Deus, isso é muito importante. Conforme te jurou, Deus jurou, claro, jurar, né? Só quem pode jurar é Deus, você não pode. Jurar por quê? Por sua vida?
Você garante que você está vivo hoje, amanhã? Não, então não juro. Jurar por Deus, quem é você para jurar por Deus? Então só quem jura é Deus. O juramento quer dizer aqui o quê? Que é a coisa que não volta atrás, é perpétuo. Então Israel foi constituído propriedade de Deus, foi e é ainda hoje. Uma propriedade que quis se afastar de Deus, mas é propriedade. E eu sou, porque o Israel de Deus hoje, que é a Igreja Católica, eu torno a insistir sobre isso. Conforme te jurou, te prometeu, e é uma promessa perpétua, irmão, eterna. A aliança de Deus, a promessa de Deus é eterna. Deus não volta atrás. Deus não se arrepende, não. Às vezes a Bíblia coloca, Deus se arrependeu. É a linguagem antropomórfica, mas Deus não se arrepende, não. A promessa dele é promessa. Aquele deu uma vocação sacerdotal, é sacerdote para sempre. Daí que a ordem, o ministério, o sacramento da ordem, ele é eterno. O sacerdote que deixou não deixa de ser sacerdote. Entendeu? O sacerdote que for para o inferno não deixa de ser sacerdote, nunca. O matrimônio se rompe. Quando a pessoa, um cônjuge morre, não tem mais matrimônio. Pode casar de novo? Pode. O sacerdote é a ordem, o ministério da ordem, o sacramento da ordem. Ele é sacerdote eternamente. É como a promessa de Deus é eterna. Mas Deus é eterna, irmão, perpétua, tá? Agora, essa promessa tem um condicional: se observares os mandamentos do Senhor teu Deus. Então, a promessa de Deus, ela é eterna, ela é perpétua, mas para o homem, para que seja perpétuo para ele tem que seguir o mandamento de Deus. Aí o que eu digo, não é que quando eu peco, Deus se afasta de mim. Não, eu que me afasto dele. Então, para que essa aliança seja perpétua e me alcance hoje, e eu seja salvo, eu tenho que corresponder. Eu tenho que venerar Deus como único Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, e servir a Deus e seguir a Deus. A salvação é para todos, mas nem todos se salvarão. Quem não quer, Deus não força, é livre. A salvação é livre, é um ato da liberdade de Deus e humana. Deus não pode forçar ninguém a ser. Tem que ser salvo, você tem que ser. Não pode. Ele pode aconselhar, e aconselha na Igreja Católica, o pai que aconselha o filho. Mas se o filho quiser sair de casa, gastar tudo e levar uma vida de pecado, leva. Então essa promessa atinge a quem? A quem segue a lei de Deus, a quem segue a Deus. Se observar os mandamentos do Senhor teu Deus, está aqui em Deuteronômio 28:9, né? E andares em seus caminhos. Observar o mandamento de Deus é andar no caminho de Deus. O halahá do judeu, tem a Haggadah e halahá, são dois caminhos. O halahá é andar nos caminhos de Deus. Não é só dizer eu conheço Deus, não. Não é só dizer eu conheço o mandamento, não. É seguir o mandamento. É não roubar, não matar, não adulterar, não sei o que, tudo. E se pecou, confesse, se afaste do pecado e lute de novo. Pronto. E andares em seus caminhos. Aí entra o versículo 10 que o catecismo cita. Todos os povos da terra verão que levas o nome do Senhor e ficarão com medo de ti. Claro, que medo aqui é um sentimento humano. Então, se Israel, se Israel seguir os mandamentos de Deus, todos os povos da terra verão que nós, se servimos ao Senhor, levamos o nome do Senhor. Se eu amo, como devo amar, como cristão, como católico, dando minha vida pelos outros, todo mundo vai ver que eu sou de Deus. Né? Como ele coloca aqui, que eu levo o nome de Deus, o nome do Senhor. O nome do Senhor é o próprio Senhor. O nome de Deus é o próprio Deus. Esse nome hoje é Cristo. Esse nome hoje, Cristo, plenamente se manifesta na Igreja Católica. Nenhuma outra instituição humana tem a plenitude da revelação como a Igreja Católica. Nenhuma outra religião tem a plenitude da revelação como a Igreja Católica. Porque Deus quis assim. Então, esse nome divino hoje se manifesta em Cristo. É Cristo. E se manifesta na Igreja Católica. Para que Israel, então, esperasse o Salvador prometido. E aí ele entra onde ele queria chegar. Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele sobre o qual é invocado o nome do Senhor.
povo sacerdotal. Por quê? Porque sobre Israel é invocado o nome do Senhor. O nome é a pessoa, é a presença do Senhor. É o que coloca Deuteronômio 28:10. Todos os povos da terra verão que levas o nome do Senhor. O nome do Senhor é invocado sobre Israel. O próprio Israel é o nome do Senhor, se seguir o Senhor. Então são realidades muito belas, divinas, que falam da revelação de Deus a esse povo sacerdotal. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar. Então, nunca falar mal contra um judeu, apesar dele hoje não acreditar em Nosso Senhor, não acreditar em Cristo, né? Mas não fale dele não, né? Porque a eles Deus falou em primeiro lugar. Falou primeiro a eles e depois a nós. E eles que não quiseram escutar o Cristo. Mas quando quiserem escutar, Cristo acolherá todos. Se o judeu hoje quiser se converter, Deus acolhe na hora. Porque eles têm a primeira aliança com eles. Não tem a segunda porque não querem. Porque a segunda aliança foi feita com quem? Com eles. Primeiro com eles. Recorde, Cristo mandou anunciar a eles. A aliança no corpo e no sangue de Cristo primeiro foi anunciada aos judeus. E Cristo é judeu. Quando eles se fecharam, essa aliança veio para nós. Se eles se abrirem, aceitarem, serão salvos plenamente como nós. Hoje, a salvação plena é nossa, na Igreja Católica e da Igreja Católica. Mas eles poderão entrar na Igreja Católica quando se converterem e quando quiserem. O povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. E esse povo é o povo judeu. Então hoje nós discorremos sobre essa revelação de Deus a Abraão e ao povo de Israel. Iremos continuar na próxima formação. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, a nossa graça, a nossa paz. Fiquem em paz com o nosso Senhor, com sua mãe e nossa mãe, Maria Santíssima. Miguel, passa na frente. Quero me guardar